Vamos abrir em Juízes capítulo 6 e o verso de número 11. Todo mundo achou? Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes. O 7º livro da Bíblia. Então o anjo do Senhor, repare que o anjo do Senhor está em letra maiúscula, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pelo retorno à minha casa, à casa dos meus irmãos, de pessoas que eu amo, que me amam e que amam a minha família. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu louvo o teu nome, ó Deus, por tudo aquilo que os teus filhos fizeram. Realmente, Senhor, levantaram as mãos, levantaram a cabeça e marcharam e produziram, e o teu nome tem sido glorificado. E eu sei, ó Deus, que esse é um tempo de crescimento, é apenas o começo de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa, única, que a palavra não venha através de um homem, mas venha, Senhor, revelada pelo teu Espírito e passe apenas pelo homem. E que o seu nome seja glorificado e cada um possa sair daqui hoje transformado, Senhor, e cheio do teu Espírito e cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Quando nós vemos aqui no livro de Juízes, o anjo do Senhor está falando, isso aqui na teologia, tel significa Deus, logia estudo sobre Deus. Diz aqui, o anjo do Senhor significa a aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. Aí você pergunta, como assim Jesus Cristo no Velho Testamento? Hebreus 13:8 explica, diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo. O livro de Gênesis também explica, a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o Evangelho de João, no capítulo 1, e o verso 1 também explica, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ou seja, o Senhor Jesus sempre existiu, antes da fundação do mundo, antes de que tudo se formasse, ele já era. Então, a aparição dele aqui não deve ser surpresa para nós, mas apenas uma manifestação da graça, do poder e da glória de Deus no Velho Testamento, apontando para o Novo Testamento o que ia acontecer e o que havia de ser revelado. Pois bem, a Bíblia diz que o povo de Israel, o território de Israel, que ocupa apenas um de nossos estados, para você ter uma ideia do tamanho de Israel. Israel é um país muito pequeno, porém sempre foi um país muito cobiçado, que enfrentou muitas lutas, guerras terríveis,
porque é uma nação escolhida pelo Senhor. Foi ali que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu, foi ali que tudo começou, e ali também tem todo um fundo histórico e espiritual naquela região. E os povos que se tornavam inimigos de Israel, eram colocados pelo diabo no coração deles uma grande fúria, uma grande ira, um grande ódio, para que eles tomassem Israel. E o desejo do diabo sempre foi que a história de Israel fosse extinguida, fosse apagada, que Israel fosse devastado. Tanto é que no Apocalipse, eu vou falar um pouco disso quarta-feira, também diz que todas as nações nos tempos dos fins vão se voltar contra Israel. Você já imaginou isso? Haverá uma revolta mundial e todo o planeta Terra se voltará contra Israel. Israel hoje tem aliança com o Brasil, tem aliança com a França, tem aliança com os Estados Unidos, tem aliança com a Itália, tem aliança com a Alemanha e com tantos outros. E nos finais dos tempos, todas as nações vão se voltar contra ele, inclusive o Brasil, porque é um dado profético, é um dado histórico. E nesse tempo de Gideão, a Bíblia diz que existia um povo chamado Midianitas, que vinha da terra de Midian. Apenas para que você conheça, porque isso não vai mudar em nada na história. Eles vinham da terra de Midian, e eles eram conhecidos como os Midianitas. E esse povo agora, eles vão até Israel, e eles devastam com a história de Israel. Não é a primeira vez que isso acontece na história, não é a segunda, mas acontece ali uma devastação física. E nós vemos ali que Israel agora estava passando fome, necessidade material em todos os sentidos. Milhares e milhares de pessoas foram mortas em Israel no período de Gideão. Outras foram violentadas, estupradas, isso mesmo. E todo tipo de miséria e de desgraça acontece naquele país, naquela região, naquele tempo. Israel estava debaixo assim de devastação geral. E nós vemos, irmãos, que havia ali em uma cidade chamada Manassés, uma tribo de Manassés, depende como você queira configurar ela, julgar ela, cidade, tribo, região, é o que menos importa. Essa região, que é uma tribo de Manassés, chamada Manassés, era a região mais pobre, é como se fosse comparar dentro do nosso país hoje, o sertão brasileiro, os lugares mais remotos desse país, onde a miséria está lá, alojada, instalada naquele lugar, e aquele povo não tem o que fazer diante daquela miséria. Manassés estava assim. Dentre outras regiões da nação de Israel, Manassés era a mais castigada, era a que estava debaixo de mais vergonha, de mais opróbrio, humilhação. E a Bíblia diz que dentro de Manassés existia uma família, e a família era a família de Gideão. E não bastasse Manassés ser o lugar mais pobre, a família de Gideão era a família mais pobre de Manassés. Não bastasse a família de Gideão ser a mais pobre de Manassés, Gideão era o menor da casa do seu pai, ou seja, ele era o menor dos menores. Ele era a miséria dos miseráveis, dos miserentos. Ele era o homem mais esquecido pela humanidade. Ninguém olhava para ele. Gideão não tinha espécie de valor nenhum para a sociedade, para a família, perante Israel, perante toda aquela situação que estava ali. O que Gideão valia, pelo amor de Deus? Ande aqui no centro da nossa cidade de São Paulo. Não precisa nem andar no centro, mas o centro eu estou dando apenas como uma referência. Passe ali, debaixo do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão, e você vai encontrar inúmeros mendigos. Inúmeros. Nós mesmos fizemos diversos trabalhos lá durante anos com aqueles moradores de rua. E a gente passa por ali e nós vemos ali o descaso da sociedade com eles. Nós vemos o descaso da política, do poder público com eles. E eles estão ali, está certo que muitos querem viver aquela vida, mas a maioria não quer. Pergunta para eles, você quer estar aqui? Não, de jeito nenhum. Eu quero um lugar melhor, eu quero voltar para minha família, eu quero reconstruir minha vida, mas eu não tenho condição, não tenho estudo, não tenho dinheiro, ninguém me dá uma oportunidade. As conversas são sempre as mesmas. Agora você imagina e passa ali, e muitas vezes eu passo, você passa, qualquer um de nós passa ali naquela região central de São Paulo, e olha para aquelas pessoas,
e diz assim: oh meu Deus, tem misericórdia. É o máximo que a gente fala. Mas qual o valor que essa pessoa tem? Nenhum. Agora basta, irmãos, você está andando em algum shopping center de São Paulo e você vê um jogador de futebol famoso, que perna de pau ninguém quer ficar perto dele, mas um jogador de futebol famoso, um artista da Rede Globo, uma pessoa influente na mídia ou no cenário do país, e você vai ver assim centenas e centenas de pessoas tirando foto, puxando pela blusa, dizendo: ei, dá um autógrafo, deixa eu ficar aqui perto de você. Por quê? Porque os valores são esses. Quem está na mídia, perante a sociedade, tem valor. Quem está lá debaixo do Minhocão, no centro de São Paulo, perante a sociedade não tem valor nenhum. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você veja qual era a atual situação de Gideão. Gideão vivia assim, ninguém olhava para ele. Quem queria ser amigo do Gideão? A gente fala de Gideão hoje, mas no tempo dele, que ele estava lá na miséria, quem que queria ser amigo do Gideão? Eu, amigo desse cara da miséria, esse cara miserável, esse cara pobre, esse cara que está aí vivendo no lixo, esse mendigo praticamente, eu nem conheço esse tal de Gideão. Quem que queria frequentar a casa do pai de Gideão, chamado Joás? Ninguém queria ir na casa de Joás, irmãos, porque a casa dele devia ser aquilo que nós conhecemos de maloca, um barraco de papelão, de compensado, de madeirite, seja lá o que for o material usado naquela época. Eu só estou trazendo para o dia de hoje para que você possa ilustrar. Quem que queria ver, quem que queria ir até a casa deles e passar um final de semana, tomar um café, se nem café tinha naquela época, naquela região, e por causa do estado de miséria nem comida existia. Ninguém queria eles. E agora a Bíblia diz que Gideão estava debaixo do carvalho, que está em Ofra, e ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar é um lugar, uma espécie de lugar redondo, fundo, e esse lugar é lugar de malhar. E quando fala malhar, não é que essas máquinas que nós vemos hoje, é malhar mesmo, é bater, e vai batendo e vai tirando com a mão, para extrair a farinha do trigo, e vai moendo, e vai moendo, e vai moendo, e vai malhando, e vai malhando. É um serviço braçal e pesado. E a Bíblia diz que ele estava nesse serviço braçal e pesado, tentando salvar a família dele das mãos dos midianitas. Aí você pergunta: salvar como? Malhar trigo no lagar não salva ninguém. Quando a Bíblia está dizendo salvar, era o quê? Extrair a farinha para fazer pão, para fazer bolo. Por quê? Todo tipo de riqueza que existia em Israel agora estava em poder dos midianitas, e eles invadiam cada vez mais as regiões mais remotas de Israel e saqueava tudo que existia na casa de todo mundo. E ele agora estava ali tentando extrair farinha para talvez um pão, um bolo e todo o derivado da farinha, para salvar a família dele. Olha o estado que estava esse homem. E eu creio que nesse período Deus olha para ele e olha Gideão, a família mais pobre de Manassés. Manassés é a região mais pobre de Israel. Gideão, o menor da casa do pai. Mas existia algo no coração de Gideão que talvez não existisse no coração de mais ninguém. Ele estava ainda tentando salvar a sua família, e isso se chama esperança. Porque quem não tem esperança, cruza os braços e fica esperando a morte chegar, a derrota chegar, a desgraça chegar. E aqui eu quero começar a pregar. Vocês já imaginaram o estado psicológico de Gideão? Quantos aqui não sofreram o que nós conhecemos de bullying? Bullying. Eu vou falar uma coisa aqui que hoje eu estou curado, mas há muito tempo. Está vendo esses dois dentinhos bonitinhos que Deus me deu? Da frente? Com o tempo eles voltaram para trás um pouquinho. Deus foi bom, né? Deu uma corrigida na minha arcada dentária. Eles voltaram. Mas quando eu era criança lá em Barbacena, esses meus dois dentinhos aqui, eles eram bem para frente. A pastora Ivonete que fala que não pode rir dos dentes dela, né? E os meus dois dentes aqui eram bem para frente.
E na escola, você imagina, era coelho, o apelido, topeira, e todo tipo de coisa me chamava, e eu chorava muitas vezes, longe deles, ia para o banheiro, chorava de raiva, eu falei, eu quero matar um hoje. É o tal do bullying. Aí as pessoas costumam pegar nossos defeitos, né, seja estéticos, que para mim não é defeito, hoje curado eu sei que não é defeito, ninguém nasce perfeito, o mundo coloca um padrão de beleza que a gente acha que tem que ser, né, e todo mundo fica complexado diante, eu tenho que ser Gisele Bündchen, eu tenho que ser Brad Pitt. Não, você tem que ser você mesmo. Jesus te fez assim, seja feliz assim, seja uma bênção assim, e vá viver feliz assim em nome de Jesus Cristo. Mas eu tinha um complexo terrível, eu vivia puxando a boca assim, para tampar os dentes, para ninguém nem ver meus dentes, e aquilo ali machucava a gente por dentro. Eu sei como o bullying machuca. Aí não bastasse isso, eu também pratiquei o bullying, porque bastava ver alguém gordinho e já falar, é gordão, rolha de poço, chupeta de baleia, tampa de vulcão, e vai, aquelas brincadeiras todas. Aí o gordinho chora que se acaba, mas eu fico imaginando o estrago que fez no coração do gordinho. Se for mulher é pior ainda, porque a mulher ela é muito mais emotiva, e leva esse negócio muito mais a sério. E como que a gente tem a habilidade de machucar os outros no decorrer da história da nossa vida. Hoje é óbvio que com essa maturidade a gente jamais vai fazer isso, e tendo coração em Deus ainda, muito menos. Mas você imagina, irmãos, o Heber careca, né? Boa ideia. E aí careca, aeroporto de mosquito e por aí vai, né? Aí se ele é complexado, fica, meu Deus, eu vou morrer, vou pôr peruca, vou fazer um implante, um interlace, qualquer coisa. Não, tá andando aí, raspa o cabelo, a Keila ama ele desse jeito, vai fazer o quê, né? Pronto, tá bem, tá de bem com o mundo, com a vida, tá ótimo. Mas eu fico imaginando o Gideão. Você já imaginou o Gideão, o estado emocional que esse menino estava? Porque ele era um menino ainda, um moço. O estado emocional, preste atenção, porque o Espírito de Deus vai falar muito ao coração de muita gente aqui, e é uma oportunidade de cura para nossas almas. Você já imaginou o estado emocional desse menino chamado Gideão? Todo mundo passava na rua, e aí, pobre, pobre de maré desci. E aí, pobretão que usa que chute. E como está seu miserável, você não tem nem o que comer em casa. Quanta coisa Gideão ouviu dos outros. Os midianitas, quanto bullying praticaram contra Gideão. Aí, seu sofredor, a tua família não basta ser pobre, você ainda é o menor da casa do seu pai, é o pobre dos pobres. Você é tão lixo, Gideão, que nós não queremos nem mexer com você. Deixa você aí. E a Bíblia diz que diante de tudo isso, ele ainda continuava a malhar trigo no lagar. Irmãos, a maneira que nós reagimos às situações é a maneira que Deus vai agir na minha vida e na tua vida. Como que eu e você temos agido diante das dificuldades? Porque não adianta eu querer criar uma ilusão no meu coração e na minha mente, dizer que a minha vida tudo será fácil, porque não será. Todos nós temos problemas, todos nós temos limitações, todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos gente que gosta da gente e temos gente que não gosta da gente. Todos nós temos. Ou você acha que você é 100% sucesso? Tem lugar que as pessoas olham e falam assim, eu não suporto nem olhar a cara dele, nem a cara dela, não aguento nem ouvir o nome dele, nem o nome dela, não suporto essa pessoa, eu não suporto ele, não suporto ela. Nós não somos unânimes em todos os lugares, não. Há lugares que nós somos hostilizados, há lugares que nós sabemos que não somos bem-vindos, há lugares que nós sabemos e temos a consciência que as pessoas não gostam de nós. E às vezes nós estamos trabalhando em lugares que nós temos que conviver com gente que não gosta da gente. E que não basta não gostar, vai fazer de tudo para te prejudicar também. Porque não tem só o não gostar. Se ficasse só, eu não gosto dele, tudo bem.
Mas a pessoa diz assim: além de eu não gostar, eu vou acabar com a raça dele. Eu vou dar um jeito de puxar o tapete dela. Eu vou acabar com a imagem dele. Eu vou acabar com a imagem dele. Eu vou fazer alguma coisa, mas essa pessoa não pode conviver no mesmo espaço que eu. Isso aqui é pequeno demais para nós dois. Eu fico imaginando quanta coisa Gideão enfrentou. Quantas situações difíceis ele enfrentou e adversas ele passou. Mas esse moço chamado Gideão, ele não cruza os braços. Ele malha trigo no lagar. E ele diz assim: enquanto há vida há esperança. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou esmorecer no meio do caminho. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou preservar a vida da minha família. Nós somos os mais pobres, nós somos os menores, mas aqui em casa, enquanto eu tiver saúde, a minha família vai viver com dignidade, com a mínima dignidade possível, mas viverá com dignidade. E nem que for eu malhar trigo no lagar 24 horas, mas eu vou malhar, e eles vão sobreviver, enquanto puder, eles vão sobreviver. E eu começo a ver aqui a história de Gideão, uma história que começa tudo errado. Ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo para ser um fracasso. Ele tinha tudo para ser uma derrota, esse tal do Gideão. Ele tinha tudo assim para ser um moço desgraçado. Um moço que pensasse em suicídio todo dia. Um moço deprimido. Um moço que tendesse para a criminalidade, se tornasse um bandido. Um moço que dissesse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou cair na farra mesmo e vou morrer de qualquer jeito, então eu vou fazer da minha vida a vida que eu quiser, e vou para esse lado. Mas não, Gideão, ele decidiu no seu coração: se eu tiver que morrer, como muita gente aqui morreu em Manassés, como muitos outros morreram em Israel, eu vou morrer trabalhando, eu vou morrer preservando a minha família, eu morro debaixo de humilhação dos midianitas, posso até morrer, mas eu não vou morrer de braços cruzados. Sabe qual é o nosso problema? É que a maioria das vezes, diante dos problemas que vêm até nós, e que nós temos que enfrentar, nós cruzamos os braços e paramos. Nós ficamos simplesmente assim, olhando a vida passar, as coisas acontecer, e não reagimos, não tomamos iniciativa, não fazemos nada, apenas o mundo vai desmoronando. E tem gente que tem orgulho de dizer assim: eu quero que o mundo, acabe em barranco para eu morrer encostado. A pessoa se conforma com a desgraça, ela se conforma com a desonra, ela se conforma com a humilhação, ela se conforma com tudo que está acontecendo ao redor dela, e muitas vezes usa aquilo, e usa com uma revolta errada. Você tem que usar aquilo com uma revolta positiva. Qual é essa revolta positiva? A revolta que vai te gerar força. Vão me matar? Podem até me matar, mas me matarão como um herói. Pelo menos para minha casa eu serei um herói. Pelo menos para minha família eu serei o herói. Pelo menos em Israel eu não fui nada, em Manassés eu não sou ninguém, na minha casa eu sou menor, mas eu não morrerei dessa maneira como muitos têm morrido por aí, de braços cruzados. Eu vou morrer malhando trigo no lagar. Eu vou morrer fazendo alguma coisa. O que eu vejo muito nesses dias é a apatia, o desânimo que toma conta de nós. Desânimo emocional, desânimo espiritual. Tem gente que diante da situação ela trava, ela para. Ó céus, ó vida e ó azar, e fica vivendo em torno dos céus, ó vida e ó azar. A vida da pessoa trava, ela para, ela não vai para frente, ela não consegue ir para o lado, ela não consegue ver perspectiva, ela não consegue enxergar nada que possa tirar ela dessa situação, e ela fica ali parada, travada diante do problema. E eu fico perguntando assim dentro de mim: Deus, será que eu também tenho agido assim? Eu tenho parado diante dos problemas? Será que eu tenho cruzado os braços e não tenho feito nada? Eu sei que você talvez tenha dito já algum dia na tua vida: bem que eu poderia ter nascido rico. Quem já não teve esse pensamento brilhante? Isso é um pensamento brilhante, isso é um sonho. Ai, bem que eu poderia ter nascido rico. Eu não passaria os apertos que eu passo na vida, nem as necessidades que eu passo.
Todo mundo já teve esse pensamento. Ai, bem que eu podia ser um dos filhos do Silvio Santos. Aí os homens não têm chance, porque lá só nasceu mulher. Eu poderia ser uma das filhas do Abravanel. Ah, quem me dera ter nascido na casa de Silvio Santos. Aí eu pergunto, será que na casa do Silvio Santos não tem problema? Será que na casa dos milionários desse país não existe dificuldades? Será que na casa dos multimilionários dessa nação e de outras nações, a adversidade não vai lá de vez em quando e bate na porta? Se não é pelo dinheiro, é pelo emocional. Se não é pelo emocional, é pelo espiritual. Se não é pelo espiritual, é uma crise familiar. Se não é uma crise familiar, é uma revolta. Se não é uma revolta, é um vício. Se não é um vício, é algum tipo de desgraça que assola. Será que não vai lá também? Vai, irmãos. Então é se iludir. Então é ficar sonhando com coisas que parece que vão trazer alívio na nossa alma, mas que pelo contrário geram em nós mais revolta ainda. A Bíblia diz no Salmo de número 73, fica de lição de casa, leia em casa e medite nele, que um adorador chamado Asaf, é um nome muito bonito, ele era um adorador da casa de Deus, e a Bíblia diz que em um certo momento da vida dele, ele começa a olhar para os ricos. Ele começa a olhar para os ricos e para os ímpios. E ele diz assim, com eles nada acontece. Eles tiram sarro de tudo. Eles xingam, eles blasfemam, eles fazem tudo quanto é coisa errada. Eles curtem a vida adoidado e a vida deles continua a mesma coisa. Eu estou quase com um pezinho lá, eu estou querendo me tornar como um deles. Eles não temem a Deus e a vida deles está muito boa. Aí a Bíblia diz até o dia que ele chegou na casa de Deus e ele teve um encontro com Deus. Aí ele diz assim: Senhor, me perdoa, porque eu agi como um ignorante. Eu não fui, Senhor, sensato nas coisas que eu disse. Eu descobri agora, olhando para o Senhor, que para eles estão preparados lugares escorregadios. Eles vão escorregar e morrer. Ele estava falando de um abismo após essa vida. Mas eu, Senhor, não. Eu tenho um encontro contigo, eu conheço o Senhor, e eu sei que após essa vida, existe uma vida eterna, além dessa, e aonde eu estarei contigo, em paz para todos sempre. Nós temos essa tendência, de queremos olhar para as lutas e nos iludir, dizendo, ah, se eu nascesse na casa de fulano, ah, se eu morasse no país fulano de tal, ah, se eu pudesse estar em tal situação, nada disso estaria acontecendo hoje na minha vida. Por que eu fui nascer nessa casa? Por que eu tive que ter esse pai? Por que eu tive que ter essa mãe? E por que eu tive isso? E por que eu tive aquilo? Isso é ilusão. Olhe para cá, volte à realidade da vida em nome de Jesus Cristo. Você não vai nascer mais em lugar nenhum a não ser da água e do Espírito, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. Ponto final. Você já está formado. Você já é o que é. Já te deram um nome. Você já tem um RG, já tem um CPF. Ou seja, já tem uma identidade. Você já nasceu na casa que você tinha que nascer. Foi criado pelo avô, foi adotado, foi criado pelo pai. Aconteceu inúmeras tragédias na tua infância, na tua adolescência. A tua adolescência foi assim conturbada, a tua juventude também. Enfim, coloque um ponto final. Já foi. Aconteceu. Não tem como você dizer, eu vou voltar atrás, entrar numa máquina do túnel do tempo, e eu vou escolher a casinha e programar onde eu vou nascer. Não adianta. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para a vida de Gideão, e agir como Gideão agiu. O que eu tenho que fazer? Se minha vida foi ruim até aqui, daqui para frente, o que depender de mim, eu farei de tudo para que ela se torne melhor. Você começa a se derrotar quando você se entrega. A derrota bate na tua porta quando você diz assim, eu já estou derrotado, nasci derrotado. Tem gente que tem aquele famoso espírito chamado autocomiseração. Não é um espírito maligno não, é um estado de alma. Autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou desgraçado, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou não sei mais o que, a minha vida é uma miséria, eu nasci assim, e não sei o que lá, e vai só murmurando e reclamando. Chega! Está na hora de crescermos,
Está na hora de atingirmos maturidade em Cristo Jesus e dizer assim: a minha vida foi ruim até aqui, mas no que depender de mim, eu estou disposto a mudar a história dela daqui para frente. Quando nós agimos assim, preste atenção, quando nós agimos assim, o Senhor começa então a intervir na nossa história, a agir na nossa vida. Enquanto nós agimos com coitadice, irmãos, Deus não se move por coitadice. Eu vou repetir para que você grave isso. Deus não se move por coitadice. Deus não fica olhando e fica assim: tadinho do neném do papai, que está nessa situaçãozinha, e você às vezes fica lá chorando, buá, 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 ai que desgraça de vida, ó céu, ó vida, ó azar, ai que miséria que eu estou, ai que isso. E daí a pessoa pensa que fazendo isso, Deus vai olhar e falar assim: tadinho nenezinho, papai vai descer e vai socorrer você. Deus não se move por tragédias. Pastor, como assim? Deus não se move por tragédias, vou repetir. Deus não se move por tragédias. Aonde que estava Deus quando mais de 238 jovens morreram na boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Deus não podia naquele momento dar um sopro da boca dele, cheio de chuva, ou de vento, dispersar aquele fogo e livrar todo mundo? Deus é poderoso. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele pode. Deus podia muito mais do que isso. Pegar aqueles 200 e tantos já mortos ali na hora e ressuscitar um por um e colocar eles de pé. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas Deus não se move por tragédias. Deus não se move. Aí você pergunta: e por que morreram? Porque tinham que morrer. Porque um dia todo mundo vai morrer. Chegou a hora. Aí você diz: então por que uns sobreviveram? Eu vou te contar uma coisa, irmãos. Um dia estava eu e meu irmão, nós saímos para uma festa e fomos para um negócio chamado balada, né? O que hoje chama de balada. Nosso tempo era danceteria, boate, discoteca. Boate não é boate de outras coisas não, era boate, danceteria. Hoje boate tem outro sentido. Hoje fala balada é danceteria, né? Antigamente, já estou ficando velho. Aí nós fomos para esse lugar. Um lugar parecido com a Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí uma briga começou, e garrafa que quebra para cá e para lá, e hoje minha mãe ainda estava lembrando. E aí gente começou a pegar revólver e o tiroteio comendo solto. E gente tomando garrafada na cabeça, outros tomando garrafada na barriga, garrafa quebrada. E gente tomando tiro, e naquela noite morreram algumas pessoas. Naquela noite muitos foram hospitalizados. Naquela noite muitos ficaram feridos gravemente, outros não tão gravemente. E eu e meu irmão retornando da balada, da festa, quando nós abrimos a porta de casa, minha mãe estava de joelho. De joelho. E ela olhou para nós dois e disse assim: que briga era aquela? Que confusão era aquela? Vocês dois só não morreram porque o Senhor me acordou. E eu intercedi e orei, clamando livramento. Ele me mostrou tudo. Deus me mostrou arma, Deus me mostrou garrafas quebradas, Deus me mostrou gente morta, gente ferida, Deus me mostrou tudo. Aí eu pergunto para vocês: por que eu não morri aquela noite? Por que o meu irmão não morreu aquela noite? Porque alguém mexeu com os céus e interviu em oração. Então Deus não se move por gritaria, por boar, por choro. Deus se move através das orações do seu povo. Por isso que nós precisamos orar todos os dias. Deus se move pela intercessão da igreja. E a Bíblia diz que Gideão estava lá malhando trigo no lagar. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. Jesus Cristo aparece para ele. E quando Jesus aparece, ele diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, homem de muito valor. Aí Gideão, cheio de bullying, até ali tinha ouvido só assim: você é pobre, pobre de Marredeci, você é desgraçado, favelento, favelado, você vive na maloca, você não tem o que comer. O cara cheio de complexo. Daí chega alguém dizendo uma notícia assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele deve ter pensado assim:
lá vem algum piadista. Lá vem alguém contando piada, estou sofrendo bullying de novo. Como que o Senhor é comigo? E ele pergunta assim: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que essa desgraça nos sobreveio? Mas uma coisa interessante nesse texto, irmãos, a Bíblia diz assim no versículo de número 13, que quando ele questiona, ele faz menção do que o Senhor fez. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Olha só, Lamentações capítulo 3 e o verso 22 diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha o que Gideão devia estar fazendo, certamente estava fazendo, malhando trigo no lagar. O Senhor, nossos pais já contaram histórias para a gente, de que Deus tirou o povo dele, o nosso povo, o povo de Israel, lá da terra do Egito. Mais de 400 anos escravo. E Deus foi lá com um braço forte, levantou e tirou esse povo, e levou até Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra que tinha fartura, tamanha, que 2 homens precisavam para carregar um cacho de uva. Deus fez isso. Se Deus fez isso, o pensamento de Gideão era assim: se ele fez isso no passado, ele pode continuar fazendo isso hoje. Se ele quiser, ele pode. Então qual deve ser a nossa reação em tempos de luta? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não aquilo que nos traz derrota. Amém, igreja? Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus faz milagres, Deus realiza coisas, Deus ele faz a história de pessoas mudar, Deus ressuscita mortos, Deus levanta paralítico, Deus faz coisas extraordinárias nos céus e na terra e debaixo da terra. Se ele quiser, ele pode agir. É não duvidar do poder de Deus. Em tempo de luta, em tempo de adversidade, em tempo de dificuldade, eu e você devemos olhar para o Senhor e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Calma aí, Deus fez milagre na vida de Gideão, Deus fez milagre na vida de Moisés, Deus fez milagre na vida de Noé, Deus fez milagre na vida de Pedro, Deus fez milagre na vida de Paulo. Ele também vai fazer um milagre na minha vida. Mas havia uma coisa em comum na vida desses homens: eles eram homens que se posicionavam mesmo diante da situação. Eu costumo dizer em Atos capítulo 16, o verso 25, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, louvavam e oravam ao Senhor. Eles estavam presos, seus pés e mãos amarrados, guardas cercando o cárcere, mas eles não estavam murmurando. Eles estavam cantando e orando, louvando e glorificando o nome do Senhor. O que nós temos feito? Será que braços cruzados vai resolver a tua vida? Será que braços cruzados vai resolver a minha vida? Não. Será que eu ficar apático diante das situações que está acontecendo ao meu redor muda alguma coisa? Não. Então há um caminho a trilhar, há um caminho a seguir. E esse caminho é o caminho da oração, o caminho do louvor, o caminho da adoração. Eu vou dar glória a Deus, eu vou dar aleluia, eu vou louvar o nome do Senhor, eu vou bendizer o nome do Senhor, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Chega de derrota, chega de desgraça, chega de pensar em miséria. Eu vou começar a profetizar um novo tempo, uma nova história. Coisas novas vão acontecer na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Posicionamento é o que Deus quer da igreja. Postura de homem, de mulher de Deus. Eu vou louvar Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio às lutas. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: vai nessa tua força, tu livrarás Israel. Você vai livrar uma nação inteira das mãos dos midianitas. Eu estou te enviando, Gideão, e tu os destruirás como se eles fossem um só homem. Imagine, irmãos, o pobre do pobre do pobre,
O menino rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, o menino que sofreu bullying a vida inteira. Agora o Senhor olha do céu e pelo posicionamento dele diz assim: eu vou te levantar e você vai ser referencial nessa nação. Ele tinha tudo para dar errado, mas Deus olha para ele e diz assim: eu vou fazer você dar certo. Eu tenho uma boa notícia para vocês: você tem tudo para dar certo. Não importa o teu passado, você tem tudo para dar certo. Diz para o teu irmão que está aí: você tem tudo para dar certo, crente. Você tem tudo para dar certo. Não importa onde você nasceu, não importa a cor da tua pele, não importa a família que você veio, não importa quem te criou, não importa os acontecimentos, os acidentes, os incidentes, os erros que você cometeu. Importa que Deus está te chamando para você dar certo nessa noite. Ele está te levantando para você dar certo a partir de hoje. Quem tinha tudo para dar errado passou a dar certo. Como eu amo a palavra de Deus. E quando o Senhor olha para um coração de alguém que não tem mais perspectiva, não tem mais nada assim que pudesse inspirar ele, mas olha no coração dele ainda esperança. Esperança de uma vida nova. Esperança de uma vida transformada, de uma vida melhor, de uma vida abençoada. Eu estava na cidade de Três Lagoas. Ela é divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Aí nessa igreja nós estávamos lá pregando. Depois da pregação nós começamos a orar pelas pessoas. Aí tinha um moço de 16 anos chamado Shed. Maior que eu, mais forte do que eu, mais gordinho assim, né, fortinho. Ele não era aquela obesidade, ele era gordinho, fortinho assim, alto. Eu coloquei a mão na cabeça dele. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele para orar, o Espírito de Deus falou comigo assim: ele está cheio de demônios dentro dele. Aí quando eu recebi aquela orientação de Deus, ele está cheio de demônios, eu comecei a orar e expulsar os demônios. Dito e feito, irmão, ele caiu possesso por espíritos malignos. Caiu endemoniado no chão. Então foi saindo um demônio, foi saindo outro, foi saindo outro. E foram muitos demônios saindo daquele menino. E ele gritava, falava com voz demoníaca, blasfemava contra Deus, xingava, falou palavrões e tudo aquilo que é típico do demônio. Até que todos os demônios saíram, todos. E a vida dele ficou liberta para sempre em nome de Jesus. E ele ainda estava fraco no chão, porque se vocês não têm conhecimento, quando uma pessoa está em luta espiritual, o corpo dela é fragilizado, em todos os sentidos. Aí ele se levantou. Quando ele se levantou, Jesus fez muito isso que eu fiz naquele dia. Ele soprou sobre algumas pessoas e sobre eles veio o Espírito Santo. E eu chamei o Shed e falei: Shed, até hoje você experimentou a presença de demônios na tua vida, mas a partir de hoje você vai experimentar a presença de Deus. Aí soprei sobre ele. Ele caiu de novo no chão falando em outras línguas. O Espírito de Deus visitou ele. Aí ele se levantou cheio do Espírito Santo. E eu falei para ele: você quer entregar a tua vida a Jesus? E ele falou: claro que eu quero. E chorando entregou a vida a Jesus. Aí a mãe dele veio, no meio daquele mover ali, daquela entrega a Jesus, da presença de Deus sobre a vida do Shed, diz assim: pastor, eu tenho que falar uma coisa. O Shed pegou o microfone da minha mão e disse assim: o Shed, ele estudava numa escola de padre, e ele quebrou a escola inteira. Ele pegou o extintor de incêndio, quebrou os vidros da escola, quebrou as portas, bateu nos padres, foi expulso, foi levado para a delegacia. Ele pegou uma faca para matar o padrasto dele, que é o meu marido, porque o pai dele morreu e ele não aceita esse padrasto, e aquela coisa toda. E ele fez um monte de pentagramas dentro do quarto dele, invocando demônios, e ele fez pacto com diversos demônios. E eu ouvia lá do meu quarto ele gritando: vem aqui demônio fulano de tal, vem aqui entidade tal, e invocava os demônios sobre a vida dele, sobre o quarto dele. O quarto dele ninguém entrava, porque era uma possessão demoníaca terrível, uma atmosfera horrorosa dentro da minha casa. E ela chorando disse: a vida do meu filho nessa noite mudou, a vida dele foi transformada nessa noite.
E eu disse: Shed, Deus tem uma nova vida para você, você crê nisso? E ele disse chorando: eu creio, pastor. Eu falei: então vá, saia daqui hoje e pregue o evangelho. Seja um moço bondoso, seja um moço transformado, seja um moço cheio do Espírito. Irmãos, isso começou na sexta. No sábado o Shed trouxe 10 visitantes para a igreja. Ele não trouxe um, ele não trouxe dois, ele trouxe 10 visitantes para a igreja. No domingo ele trouxe mais 10 visitantes diferentes para a igreja. E quando termina o culto de domingo, ele diz assim: pastor, eu quero que você faça uma oração comigo. Eu: qual oração? Para que o meu padrasto se converta, para que o meu padrasto fique cheio do Espírito assim como eu fiquei, para que ele seja um homem de Deus assim como eu estou me transformando a cada dia. Eu quero ver a minha casa toda aqui na presença de Deus. E eu vou virar um pregador do evangelho, e nós vamos nos encontrar por aí nesse mundão de Deus, e nós vamos fazer a obra de Deus pelo mundo afora. Irmãos, o nosso coração se encheu de alegria. A glória de Deus foi transformando cada dia que passava a vida daquele menino. O que eu quero dizer com isso? Ele tinha tudo para dar errado, mas um dia ele entrou na igreja, e se ele entrou ali, não foi porque ele entrou forçado, porque ninguém entra forçado numa igreja. Você pode ir até a porta forçado, você pode ir até a porta porque alguém disse: vem aqui, vai comigo até ali. Mas ninguém permanece numa igreja forçado, ninguém permanece num banco de igreja forçado. E ele permaneceu no culto, sabe por quê? Porque no coração dele ainda tinha uma esperança. Deus pode mudar a minha vida, Deus pode mudar a minha história. Ele sabia que o caminho que ele tinha escolhido não era bom, ele sabia que as entidades que ele tinha invocado eram entidades que iam levar ele para o abismo, em todos os sentidos, em todos os aspectos. E ele agora tem uma decisão dentro de si: eu quero uma vida nova, eu quero uma transformação, eu quero ser mudado pelo Senhor. E então ele senta no banco da igreja, ele ouve a palavra, o Espírito de Deus vem sobre ele, muda a história dele, e o nome do Senhor é glorificado para sempre. E hoje o Shed é um ganhador de almas para Jesus Cristo. Eu quero perguntar a vocês nessa noite que estão aqui: o que Jesus faz quando entra na vida de uma pessoa? Quando Jesus entrou na vida de Gideão, mudou para sempre. Irmãos, eu não consigo entender, não me cabe no coração e nem na alma. Como muitas pessoas dizem: eu tive um encontro com Jesus, mas continuam os mesmos. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Eu senti a presença de Deus essa noite, eu fui tocado, mas continuo o mesmo. A mesma carroça. É uma carroça, é o crente carroça. Vive só rangendo. E anda devagar, quase que parando. Como que a pessoa pode dizer: eu tive um encontro com Jesus, se as atitudes dela não mudam? Se o contexto da vida, da história dela não muda? Ouça, porque o Senhor está dando uma oportunidade para nós, para cada um de nós nessa noite. Quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa muda para sempre. Quando ela tem uma experiência com o Senhor, ela não consegue ser a mesma. E talvez o que falte na vida de muitos é o encontro real com Jesus Cristo. O que talvez tenha acontecido até os dias de hoje: você ouviu falar a respeito, mas chegou a hora de você andar com Ele. Chegou a hora dele interferir na tua vida de uma maneira tão grande, que você possa repetir o que o Weber repetiu no louvor: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Será que você está preparado para que o Senhor intervenha na tua vida? Será que isso é o que você deseja? É o que eu desejo? Será que é o que eu e você temos desejado no nosso coração? Será que entramos aqui nessa noite, e nessa noite estamos aqui malhando trigo no lagar com uma esperança mínima que seja, e dizendo: Senhor, muda a minha casa, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda meu filho, muda a minha vida. Eu vim aqui porque eu preciso que o Senhor mude. A minha vida não está feliz. Se você for sincero, você vai dizer: não está feliz, a minha vida não está cheia de alegria, está cheia de ilusão. Eu me encho de alegrias falsas, eu tenho ilusões falsas na minha vida, eu não tenho uma alegria verdadeira, eu preciso dessa alegria. Será que nessa noite você não está assim? Será que nessa noite o teu coração não entrou aqui com uma esperança, dizendo assim: Deus,
Se o Senhor pudesse nessa noite entrar na minha vida, entra, porque eu desejo ter um encontro contigo. Quando o anjo do Senhor desce ali, é porque ele viu esperança no coração de Gideão. Jesus está aqui nessa noite, irmãos, porque ele viu esperança no coração de alguém aqui. Eu quero talvez dizer que ele viu esperança no coração de todos aqui, inclusive no meu. Ele está olhando para você nessa noite e está dizendo assim: eu estou vendo esperança no teu coração. Eu creio que nessa noite ninguém entrou aqui dizendo: eu quero sair daqui a mesma bugiganga que eu estou. Eu creio que não. Eu não quero crer que as pessoas entraram aqui nessa noite dizendo assim: eu quero sair daqui essa mesma porcaria que eu entrei. E você entende essa porcaria? Porque eu fui uma porcaria. Porcaria por dentro, não estou falando de por fora. Tem gente que pensa que o exterior muda nada. Essa gravata aqui não faz diferença nenhuma, eu ponho ela por estética. Minha esposa falou: põe que você fica bonitinho, eu acredito nela, eu ponho. Mas ela não vai mudar em nada a minha vida, nem a pregação, nem o evangelho, nem a presença de Deus. É apenas uma roupa, só, mais nada. O que tem que ser alterado é aqui. Transformação de dentro para fora, o tempo todo. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Jesus quis dizer isso a respeito daquilo que está dentro de nós. A boca fala que o coração está cheio. Mas Jesus disse que se creres em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não quero crer que nessa noite pessoas tenham sentado no banco e dizer: eu quero que minha vida continue a mesma coisinha, entrei aqui porque eu não tinha outra programação nesse domingo. Eu não quero crer. Eu não posso mais pregar, irmãos, crendo nisso, porque a minha vida nesses 25 dias mudou também. Eu não quero crer que pessoas entram e se assentam no banco da igreja dizendo: se eu sair daqui do mesmo jeito, tá bom. Eu quero crer e olhar para um povo que tem esperança no olhar, que tem esperança na alma, que tem esperança no coração, e que estão dizendo ansiosamente: Jesus, eu entrei aqui porque eu quero que o Senhor faça um estrago para o bem na minha vida, interfira na minha vida, mude a minha vida, altere a rota na minha história, e que eu possa, Senhor, voltar ao primeiro amor, que eu possa ir, Senhor, para a minha origem, que é o Senhor. Eu quero ter um encontro com Deus ao ponto de eu ficar cheio do Espírito Santo. Todos os dias, não só de domingo, não só de quarta, mas eu quero sentir a presença de Deus na minha vida. Eu quero sair pelas ruas orando em línguas. Eu quero profetizar, eu quero ser um profeta de Deus nessa nação. Eu quero ser um pregador da palavra. Eu quero orar pelos doentes. Eu quero liberar uma palavra sobre esse mundo, sobre esse povo. Eu quero fazer a diferença nessa terra, porque eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude ela. Aí talvez você olhe ao teu redor e se sinta sozinho. Olha o que Deus disse para Gideão. Jesus disse para ele assim: tu ferirás a todos eles, como se eles fossem um só homem. Sabe o que isso significa, irmãos? Espiritualmente falando, pode se levantar o inferno inteiro contra você, porque hoje a nossa luta não é mais carnal, é espiritual. Pode o inferno, os midianitas representam o inferno, os demônios, pode o inferno inteiro se levantar contra a tua vida, tu ferirás a eles como se fossem um só homem. Eu estou te enviando, Gideão. Eu sou contigo, Gideão. Eu te levantei, homem de Deus. Eu te levantei, mulher de Deus. Eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa valorosa. Não temas aquilo que eu tenho para a tua vida. É eu que estou te capacitando. Deus não está perguntando qual é a tua origem. Deus não está perguntando qual é a tua cor. Deus não está perguntando qual é o teu problema. Deus não está perguntando qual é a tua graduação. Deus não está perguntando quanto você ganha. Deus está olhando para você e está dizendo: tem nessa noite um coração aberto para que eu possa entrar, para que eu possa agir, para que eu possa te levantar. Se tem, se prepara, porque eu vou te levantar, eu vou te enviar, eu vou te encher do meu espírito, eu vou te capacitar, e ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida, diz o Senhor. Ninguém poderá te resistir. Nós precisamos, irmãos, nos levantar e olhar para o Senhor e dizer: leva os olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro.
As guerras cercam a gente de vez em quando. As lutas vêm, tentam nos intimidar, nos oprimir. As circunstâncias muitas vezes estão dizendo: Deus não está contigo mais, Deus não é com você. Olha, Deus te esqueceu nessa situação. Gideão estava pensando isso também. Mas quando Jesus aparece para ele, ele então vê que o Senhor vai visitá-lo porque tinha um propósito. Deus nessa noite tem um propósito de te levantar. Deus tem um propósito de te ver sorrindo. Deus tem um propósito de dar um significado, um sentido real, genuíno à tua vida. Não abaixa a tua cabeça diante das lutas. Não cruze os braços diante das situações adversas. Olhe para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Há um tempo novo para cada um de nós, irmãos. Há um tempo que Deus quer levantar Gideões aqui, cheio do Espírito Santo. Fazer o bairro do Morro Grande virar de cabeça para cima. Fazer a cidade de São Paulo estremecer pelo poder de Deus. Fazer essa nação ser sacudida, os países serem tomados, porque eu vou, você vai, outros irão, nós iremos, e o nome do Senhor vai ser glorificado em qualquer nação, estado, cidade, país que nós pisarmos os pés, o Senhor estará conosco. A presença de Deus chega e muda e altera. Nós precisamos. Nós começamos a entender então o porquê fomos chamados. O para que fomos chamados? Qual o propósito de Deus na minha vida? Qual o propósito de Deus na tua? Você pode ser um engenheiro, mas um engenheiro cheio do Espírito Santo. Você pode ser, meu irmão e minha irmã, um médico, mas um médico cheio do Espírito Santo. Você pode ser um administrador, mas um administrador cheio do Espírito Santo. Você pode ser um publicitário, mas um publicitário cheio do Espírito Santo. Você pode, Maico, ser um lutador, mas um lutador cheio do Espírito Santo. Nós podemos ser, irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo em qualquer área que o Senhor nos coloca como profissionais. Deus quer levantar uma geração cheia do Espírito Santo. Ele está chamando a cada um de nós para viver isso, nessa dimensão sobrenatural. Silvio, você pode ser um motoboy cheio do Espírito Santo. Você já imaginou o Silvio cheio do Espírito Santo andando por São Paulo, irmão? Ele vai em lugar que eu nunca vou, e passa com a moto, vum, 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 e orando em língua, e levantando mão, e profetizando, e abençoando gente. Às vezes vê um companheiro de trabalho acidentado, vai lá, põe a mão sobre ele e ora, profetiza a vida, profetiza que vai dar tudo certo, que ele vai se... Já pensou um motoboy cheio do Espírito? Fazendo entrega, entregando revelação e as entregas da empresa. Eita coisa poderosa. Já pensou administradores de empresa cheios do Espírito? Cuidando da empresa e sendo homens de Deus, mulheres de Deus dentro da empresa, administrando também almas, cuidando de vidas e o nome do Senhor sendo glorificado. Você já imaginou publicitário cheio do Espírito, irmão? Quanta criatividade ele vai ter para pregar a palavra. Quantas coisas vão vir, quantas ideias vão surgir, e no meio daquelas ideias, de toda aquela criatividade, vai pregando e vai falando, e o Senhor vai usando. Já imaginou músico cheio do Espírito, quando começa a tocar, os céus vêm sobre a terra, e começa a atmosfera a mudar, e o nome do Senhor ser glorificado. Já imaginou um mecânico cheio do Espírito Santo, arrumando os carros, e o nome do Senhor sendo glorificado. Pizzaiolos, pizzaria, e todas as profissões, cheio do Espírito Santo. As pizzas já vão trazendo cura, o povo já vai emagrecendo, Deus vai sendo glorificado. Eita coisa boa. Eu creio. Eu nasci para crer. Uma geração cheia do Espírito, vendedores cheios do Espírito Santo. Eu tenho um produto para te vender, ele é muito bom, e como bom vendedor você vai vender, mas eu tenho uma coisa muito melhor do que isso, e ela é de graça, e se você receber dela, a tua vida nunca mais será a mesma. Ah, irmãos, Deus quer levantar nessa noite gente cheia do Espírito. Pessoas que vão fazer a diferença. Você imagina Gideão depois daquele encontro como saiu. É como a gente diz, saiu virado no giraia.
O Giraia cheio de Deus, saiu virado no Giraia, falou: Deus é comigo, ninguém vai me resistir, Ele já deu a palavra, Ele falou comigo, e agora eu vou para cima, eu vou para as cabeças, eu vou organizar um exército, eu vou chamar as pessoas, e Deus não está contando com multidão, Deus está contando com poucos, mas com poucos que queiram, com poucos que tenham compromisso, com poucos que queiram realmente ir. E quando nós fazemos isso, o Senhor nos capacita. Com 300 homens, Gideão vence mais de 60 mil midianitas. Faz a conta, 300 para 60 mil. Era a mesma coisa que colocasse eu lá no UFC contra o Anderson Silva e eu batesse nele. Nocaute nos 30 primeiros segundos. O mundo ia parar e falar assim: o que esse gordinho fez, meu Deus? O que ele fez, Jesus? O que aconteceu com o Anderson Silva? Invicto até agora, o cara caiu no chão, está babando ali, tremendo todo. Ninguém ia saber de nada, porque as coisas de Deus não se explicam, elas são sobrenaturais. As coisas que vêm do alto, o mundo não entende, porque o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus Cristo.